Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa série Você Crê na Bíblia. Conforme concluímos o vídeo anterior, aqui vamos dar início ao nosso pensamento com esse tema. Cristãos verdadeiros existem? Nós vimos anteriormente que desde a queda, o início do pecado no mundo, na humanidade, teve também início e tem continuidade uma grande batalha. A batalha, mas jamais a maior batalha jamais pelejada. Vimos que esta grande batalha acontece em nossa mente. É a batalha de termos necessariamente que decidir obedecer à totalidade da palavra ou negá-la. Ficar com o Evangelho de Cristo, sermos participantes do plano de salvação enviada por Deus, desde Gênesis capítulo 3, conforme já vimos, quando houve a queda, Deus apresentou então o plano de salvação. E até hoje, esse plano de salvação permanece. E o resultado daqueles que optam, daqueles que escolhem por permanecer, ouvindo, crendo e obedecendo a simplicidade do Evangelho de Cristo, é essa: ouvir, crer e obedecer. Aqueles, portanto, que ouvem, creem e não obedecem, ficam sendo alimentados, ficam alimentando a sua alma com o que nós vimos no vídeo anterior, que é o Evangelho moderno. E vimos o resultado que dá seguir o Evangelho moderno. Mas aqueles que não se contentam com o Evangelho moderno e que decidem ficar com ouvir, crer e obedecer, Jesus, através do Espírito Santo, conforme ele prometeu, e nós vamos ver isso no decorrer desta série, ele próprio estabelece em nós o seu domínio, nós aceitamos o seu domínio, o jugo dele em nós, e então ele entra em nós, vence por nós esta grande batalha, conforme nós vimos, e ele é que nos faz cristãos, cristãos verdadeiros. Então, prezados irmãos, nós vimos anteriormente que Deus é responsável pelos seus. É Ele quem nos envia o plano e nos envia um evangelho dito, né? Já vimos a respeito desse versículo, então podemos ir um pouquinho além e dizer que é Ele, é Deus, quem envia através de mensageiros, através de profetas, através de pregadores, um evangelho que, segundo o seu coração, segundo o coração de Deus, alimenta a nossa alma e, através do alimentar a nossa alma com a totalidade da palavra, ele nos dá ciência e inteligência, mas ciência e inteligência dele. Ele nos dá discernimento para reconhecer aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. E através disso, ele vai agindo no nosso ser, ele vai nos transformando, ele vai nos dando um novo nascimento. Também vamos ver a respeito disso, Jesus falando sobre isso no decorrer desta série.
da necessidade de nós termos um novo nascimento. Mas desde já nós podemos lembrar disso, que quem nos dá esse novo nascimento, essa transformação de vida, é Ele mesmo. Por isso que o jugo dele é leve, por isso que o domínio dele é leve e o fardo é suave, porque é Ele que faz. Nós simplesmente aceitamos. Nós simplesmente ouvimos, cremos e obedecemos, e Ele faz a obra. Então, nós vimos aqui que o Evangelho de Cristo, ser verdadeiramente cristão, é ter a marca de Cristo em nós. Filipenses capítulo 3 e versículo 14. E isso ocorre na nossa vida diária. Isso ocorre de forma que nós somos transformados, mas não é porque nós queremos, não. É porque o Espírito Santo nos transforma. E Ele nos faz sal. Ele nos leva a agir diferentemente do mundo. O que faz provocar sede naqueles que ainda não receberam a totalidade do Evangelho de Cristo. Então, é Ele que nos ajuda. É Ele que nos ajuda a permanecermos fiéis à sua palavra. E o cristão verdadeiro, como é que ele age? Diferentemente daqueles que não têm o Evangelho completo, que não ouvem, que não alimentam a sua alma no Evangelho completo, na totalidade da palavra de Deus, ele também cai. Ele também tem fraqueza, assim como aqueles que ouvem o Evangelho completo. Mas aqueles que recebem o Evangelho da serpente e que decidem ficar com o Evangelho da serpente, o Evangelho do diabo, o Evangelho misturado, que não é o Evangelho puro, quando estes caem, enfraquecem na fé, são tentados, tropeçam e caem, erram, o que eles procuram fazer é justificar o seu fracasso, é justificar o seu erro, é encontrar inclusive versículos da Bíblia para justificar o seu erro. Estão agindo assim aqueles que estão dando ouvidos ao evangelho enganoso, ao evangelho da serpente. Mas o cristão verdadeiro, aquele que pode ser tomado como um exemplo de cristão, se ele cai diante da tentação, diante da fraqueza da sua carne, o que ele faz é não justificar o seu fracasso. Pelo contrário, ele se arrepende, busca em Deus o perdão do seu pecado, o perdão de ter cometido aquela fraqueza, e aí sim continua olhando para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo, se levanta e continua avançando no reino de Deus. Então, em seus corações, eles verdadeiramente têm um desejo de ser semelhantes a Cristo. Então, ser cristão não basta apenas dizer que é cristão. É preciso estar seguindo o Evangelho de Cristo. É preciso estar vivendo a totalidade da palavra na vida diária, seguindo o conselho de Jesus, seguindo o mandamento de Jesus de ser inclusive sal, de despertar com o seu testemunho o desejo de que outros venham conhecer aquele Evangelho e venham receber daquele mesmo Evangelho para ser transformado também, para receber o novo nascimento também e dar aqueles mesmos frutos que esse cristão, que essa cristã verdadeira dá, os frutos do Espírito, que você pode, em sua Bíblia, verificar todos eles quais são. Mas esse verdadeiro cristão, portanto, ele vive em uma vitória plena, uma vitória completa. Sobre o quê? Vitória sobre o quê? Ora, nós já vimos a respeito disso, que é a salvação. Então esse cristão verdadeiro é salvo. E aí ele tem vitória sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, sobre o diabo, sobre o evangelho de Satanás, sobre o evangelho da serpente, que é aquele evangelho que pega a verdade e diz que não é quando a Bíblia diz que é quando a Bíblia diz que não é. Ele sai fora da confusão religiosa.
E acontece, portanto, que está em 1 João capítulo 2, versículo 15. Ele anda segundo o capítulo 2 e o versículo 15 de 1 João. Não amando o mundo e nem as coisas que estão no mundo, mas ele se torna um santo. Santo no sentido de separado, distante das coisas do mundo. Vive no mundo, mas não como o mundo. Tem atitudes diferentes. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama as coisas do mundo, ama o evangelho da serpente, não tem o amor de Deus dentro de si. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. O nosso corpo, o corpo físico, vai voltar para o pó da terra, mas dentro de nós há uma alma. E o cristão não fica parado no seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante nós refletirmos, nós guardarmos isto. O cristão, a cristã, está sempre em movimento, seja para frente ou para trás, ganhando ou perdendo terreno. E por que ganha ou perde terreno? Nós falamos no vídeo anterior, vivemos numa grande batalha. E nesta grande batalha nós ou ganhamos ou vencemos. E como nós podemos vencer? Vencemos quando estamos perseverando. Quando, como verdadeiros crentes, nós lutamos para aumentar a nossa fé. Diariamente nós estamos lutando para aumentar a nossa fé. Amadurecendo como filhos e filhas de Deus. Adquirindo ciência e inteligência divina. Discernimento. E como nós podemos fazer isto? Através de ouvir, crer e obedecer toda a palavra de Deus. O apóstolo disse em São Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5, as quais nos são dadas excessivamente as participantes da natureza divina, escapando da corrupção que há pela concupiscência que há no mundo. Escapando da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Isto, dando toda a diligência, acrescente à sua virtude a fé e ao conhecimento da virtude. Torna-se, portanto, prezados irmãos e irmãs, uma nova criação em Cristo. Mas isso quem faz? É o próprio Cristo. É Deus em nós, a esperança da glória. É o Espírito Santo entrando em nós e nos transformando para nós nos tornarmos a cada dia essa nova criação. Então, em Cristo, quando nós aceitamos Cristo entrar em nós, os desejos dos crentes, dos verdadeiros crentes, dos cristãos, são santificados para serem conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. O crente se torna livre do domínio do pecado, livre do jugo do pecado. Escolhe o jugo de Jesus, o domínio de Jesus, ao invés do domínio do pecado. Portanto, a natureza da carne continua ainda sendo carne. Nós vivemos ainda no corpo físico, no corpo humano, não é? Mas dentro deste corpo humano há uma nova mente. Há uma mente nova, uma nova criação, a mente de Cristo. Portanto, inicia-se aí a grande batalha, a maior batalha jamais pelejada, conforme nós dissemos. Agora, o que é essa batalha para o cristão? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 27, o apóstolo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, é buscar em Deus o caminho do cristão, o trabalho do cristão, a luta do cristão, é buscar em Deus forças para que ele subjugue a sua carne aos desejos do Espírito, ao desejo desta nova criação que está dentro dele. A opção, prezados irmãos, é permanecer totalmente separado das coisas de Deus, agir conforme os desejos da carne. É o ímpio, é aquele que não tem conhecimento de Deus. Esse não pensa em Deus, nega a existência de Deus, ou mesmo que aceita a existência de Deus, não age segundo a palavra de Deus. Mas também tem aquela opção de
ser religioso, religiosa e até professar, dizer que é cristão, mas seguir o evangelho misturado, que inevitavelmente temos que dizer é o evangelho da serpente, é o evangelho do inimigo, é um evangelho misturado, é um evangelho que leva à perdição, mas você tem a opção de escolher o evangelho de Cristo, de ficar com a totalidade da palavra. Aí sim você é um vencedor. Então nós somos exortados que o vencedor não é aquele que começa a corrida, mas é o que termina. É o que vai para a perfeição da fé. Perfeição da fé pela palavra de Deus. Ou seja, é Deus quem nos dá a perfeição. Não somos nós. Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 6. E no Evangelho, Jesus declarou claramente que o verdadeiro cristão ele não seria amado, não se daria bem no mundo, né? Mas ele seria odiado. Odiado pelo seu nome, por causa do nome de Jesus, as palavras de Jesus. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar será salvo. Mateus capítulo 10 e o versículo 22. Né? Agora, cabe a cada um tomar a sua própria decisão. Se deseja ficar com o evangelho moderno, satisfeito com o evangelho moderno, misturado, confuso, ou ficar com a totalidade da palavra, com uma mensagem enviada por um mensageiro que nos leva a ter fé como a dos discípulos. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de salvação é por graça. Desejamos que você continue conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva para receber então, as notificações. Ficamos por aqui, mas nos falamos em breve no próximo vídeo. Aguardamos você, desejando que Deus continue te abençoando, te guarde. Até breve.